Ai, meu Deus, o que eu ensino hoje? Eu sei! Ah, mas então fala, eu preciso gravar logo a aula. Eu posso pegar semelhanças de triângulos e proporções, a gente pode estudar uma coisa nova. Boa ideia. Vamos fazer isso então? Me ajuda? Vamos começar então a ver a trigonometria, começando pelas razões trigonométricas. Tudo bem, pessoal? Essa figura aqui do lado, vocês todos já conhecem. É o triângulo retângulo. Do que é formado o triângulo retângulo? Ele tem a hipotenusa e os dois catetos. Só que a partir de agora nós vamos ter que olhar uma coisa diferente. Esse ângulo que está aqui do lado, ele vai servir de referência para a gente dar uma espécie de sobrenome para estes catetos. Aquele cateto lá do outro lado, ele está numa posição oposta a esse aqui. Então a gente vai chamar ele de cateto oposto em relação a esse ângulo alfa. E esse cateto que está aqui embaixo, a gente vai chamar ele de cateto adjacente. Só que a gente sabe que além deste ângulo aqui e o ângulo reto, tem um outro ângulo lá em cima. E se a gente olhar em relação àquele ângulo, inverte tudo. Este cateto que está aqui na horizontal, ele passa a ser o oposto. O cateto que está na vertical, ele é o cateto adjacente em relação àquele ângulo beta. As razões que a gente pode calcular entre os dois catetos, ou entre os catetos com a hipotenusa, é o que vai dar origem à trigonometria no triângulo retângulo. E a primeira dessas razões que a gente vai estudar agora é o seno. Então vamos dar uma olhada neste triângulo aqui, onde eu já deixei determinado um ângulo qualquer. Tem lá o cateto oposto e a hipotenusa. Eu vou olhar esse. Por enquanto eu não vou dar bola para o cateto adjacente. O que está acontecendo aqui, gente? Se eu pegar a medida do cateto oposto e a medida da hipotenusa e dividir uma pela outra, eu encontro uma razão, que é este número que está aqui embaixo. Agora, vamos dar uma olhadinha em outra coisa. Se eu começar a mexer esse pontinho, eu começo a formar triângulos semelhantes a este maior, porém com medidas diferentes. Já que entre duas figuras semelhantes, como por exemplo lá na introdução do vídeo, que tinha eu em tamanho natural e eu pequenininho, uma coisa a gente tinha que manter. As razões entre as partes do corpo e os ângulos todos formados têm que ser os mesmos se as figuras são semelhantes. Então, o que vai acontecer? Toda vez que eu pegar o cateto oposto a esse ângulo dividido pela hipotenusa, o valor é o mesmo, independente se for um triangulão ou um triangulinho. Esta razão entre cateto oposto e hipotenusa é o que a gente vai chamar de seno do ângulo alfa. Mas e se por um acaso eu estivesse falando daquele ângulo lá, do ângulo beta? Bom, em relação ao beta, o cateto oposto é esse cateto aqui do horizontal. Simplesmente inverteria o cateto e seria a mesma coisa. Cateto oposto sobre hipotenusa, mas agora em relação ao beta. E, obviamente, em um triângulo retângulo, já que é essa figura que nós estamos estudando agora, a menos que os dois ângulos e, portanto, os dois catetos tenham a mesma medida, o seno dos dois ângulos serão sempre diferentes. Agora, caso eu vá usar o cateto adjacente à hipotenusa, mantendo o mesmo ângulo, independente do tamanho do meu triângulo, também vai ser sempre a mesma razão. E esta razão eu vou chamar de cosseno. E, finalmente, se eu fizer a divisão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, eu vou chamar de tangente. Todas essas, pessoal, tanto o seno, o cosseno quanto a tangente, também poderiam ser feitas de maneira invertida. A gente chamaria de cossecante, secante e cotangente. Mas esses nomes eles não aparecem na trigonometria no triângulo retângulo, porque não faz muito sentido, seria simplesmente inverter. Então a gente usa essas três, que são as três principais. Mas quantos serão os possíveis valores de seno e cosseno e tangente? Pessoal, são infinitos, já que existem infinitos ângulos entre 0 e 90 graus. Porém, existem tabelas que nos auxiliam a isso e não é preciso decorar nada. Existem apenas 3 ângulos que a gente acaba sendo obrigado
a decorar os valores 30, 45 e 60, que são os ângulos notáveis, mas isso é assunto para outro vídeo. Outra maneira bem simples de descobrir é simplesmente usando uma calculadora. Outra lembrança, a calculadora às vezes ela pode nos confundir porque existem 3 medidas conhecidas de ângulos. Os graus, que são os que certamente vocês estão mais acostumados, os radianos, que também aparecem muito na realidade escolar, e os grados, que são menos usados, que é quando a gente divide toda a circunferência em 400 pedaços. Mas se está tudo tabelado, se tem calculadora, para que estudar isso então? O jeito é assistir o vídeo que vem a seguir, onde eu vou colocar para vocês exemplos de utilização da trigonometria no triângulo retângulo, ok? Então, até lá!